A vida sempre mostra nos pequenos detalhes e nos grandes momentos que a forma como pensamos define o que podemos viver. Não há nada mais forte do que a maneira como nos vemos. Essa verdade fica ainda mais clara quando ouvimos histórias simples, mas repletas de força. Essa é uma delas. Na plataforma de uma estação de trem movimentada, onde o som dos trilhos se misturava ao vai e vem, apressado de estranhos, vivia um homem que havia perdido quase tudo, menos a esperança de receber algumas moedas ao final do dia. Ele permanecia sentado sempre no mesmo canto, com a mão estendida e o olhar cansado. Não esperava oportunidades, apenas paciência dos outros. Seus dias eram todos iguais até uma manhã aparentemente comum, quando um homem bem vestido atravessou a estação. Era impossível não notar a postura dele. Passos marcantes, olhar decidido, ar de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. O mendigo, acreditando que aquela poderia ser sua chance de receber algo mais significativo, levantou-se rapidamente e se aproximou. Mas, ao invés de uma moeda, recebeu uma frase que o paralisou. Você está sempre esperando. Mas o que você oferece? O mendigo demorou alguns segundos para responder. Eu não tenho nada, murmurou envergonhado. O homem, sem elevar o tom, disse calmamente: quem acredita não ter nada, nunca terá de verdade. E quem não oferece nada, também não tem por que receber. E seguiu seu caminho. Sem agressividade, sem julgamento, apenas uma verdade seca, desconfortável e poderosa. Aquele encontro ficou ecoando dentro da mente do mendigo. Ele tentou ignorar, mas a pergunta o perseguia. O que eu poderia oferecer? Pela primeira vez não sentiu pena de si mesmo, sentiu inquietação. Talvez sua miséria não fosse apenas fruto do destino. Talvez fosse consequência da forma como ele enxergava a si mesmo. Passou 2 dias inteiros sem pedir nada, apenas observando as pessoas, observando a estação, observando a própria vida, e então viu algo que sempre esteve ali, mas que nunca tinha significado nada para ele. Pequenas flores crescendo entre as pedras, próximas aos trilhos, simples, delicadas, esquecidas, como ele. De repente, algo mudou dentro de si. As flores eram pequenas, mas tinham seu charme, e ele poderia oferecer algo. Colheu algumas com cuidado, como quem segura um novo começo entre os dedos. Quando voltou para a estação, posicionou-se no mesmo canto de sempre. A primeira pessoa que passou deixou uma moeda, como tantas outras vezes. Mas dessa vez, ele levantou a mão e devolveu uma pequena flor. O viajante olhou surpreso. Sorriu. Agradeceu. Aquele sorriso valeu mais do que todas as moedas daquele dia. Era o primeiro sinal de que ele havia dado um passo diferente. Não de quem pede, mas de quem oferece. Nos dias seguintes, repetiu o gesto, e os resultados foram inesperados. As pessoas começaram a parar com mais frequência. Algumas voltavam só para pegar uma flor. Outras perguntavam quantas ele tinha naquele dia. Uma troca simples, mas transformadora. E ele percebeu uma verdade que ninguém nunca havia lhe contado. Quando tinha flores nas mãos, as pessoas se aproximavam. Quando não tinha nada, quase ninguém parava. Era como se a vida estivesse mostrando que valor atrai valor. Que quem oferece, recebe. Quem assume um novo papel, inspira o mundo a tratá-lo diferente. A cada flor entregue, ele recuperava um pouco da dignidade que o tempo e a dor haviam roubado. Até que um dia, quem apareceu novamente na estação foi o mesmo homem elegante. Mas dessa vez, o mendigo correu até ele com um sorriso que iluminava o rosto. Agora, eu tenho algo para dar. Se o senhor quiser, posso lhe entregar uma flor. O empresário sorriu e aceitou. Hoje, você já não está pedindo. Você está trabalhando. Hoje, você não é um pedinte. Você é um comerciante. Aquelas palavras acertaram o coração dele, como uma revelação. Pela primeira vez, ele se enxergou não como alguém que precisava da piedade alheia, mas como alguém capaz de criar valor. Com as economias que juntou em poucos meses, decidiu comprar flores de verdade em um mercado próximo. Mudou sua postura, mudou sua roupa, mudou sua forma de olhar para si. E a estação, antes símbolo de humilhação, se tornou o lugar onde sua nova vida começou. 6 meses depois,
Já não era reconhecível. Caminhava com firmeza e com roupas limpas, cabeça erguida. Vendia não apenas flores, mas confiança. O antigo mendigo agora era dono de um pequeno negócio, e sua reputação crescia entre os viajantes que passavam por ali todos os dias. Quando reencontrou o empresário novamente, os dois se olharam como iguais. Você parece diferente, disse o homem. Eu sou, respondeu ele. O que mudou? Ele respirou fundo e respondeu com convicção. Percebi que a vida só me devolve aquilo que eu estou disposto a oferecer. E descobri que eu nunca fui apenas um mendigo. Sempre fui um comerciante. Só faltava acreditar nisso. Naquele instante, não havia mais distância entre eles. Apenas dois homens que entenderam o verdadeiro significado da troca, do valor e da autotransformação. E a grande lição dessa história é simples, mas poderosa. A grandeza não nasce do que você pede, mas do que você entrega. A vida não responde ao seu desejo, responde à sua postura. E tudo muda quando você muda a forma como se enxerga. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Seu gesto pode ser a flor que alguém precisa para despertar.